A gente costuma falar neste altar que a segunda vinda de Cristo é a maior promessa de Cristo para a sua igreja. Que não existe outra promessa maior do que essa. Que Ele foi preparar lugar e Ele voltará de lá, assim como para lá foi. É fato, Jesus, Ele vai voltar. Mas tem que ser uma verdade inquestionável para você. Então preciso enfatizar essa verdade. Jesus, Ele vai voltar. Nós estamos em um tempo de definição aqui na terra. Nós estamos em um tempo também de apostasia da fé aqui na terra. É evidente esses dois momentos. A palavra fala que no céu haverão dois cânticos, o cântico de Moisés e o cântico dos redimidos. Então existe um momento que é um momento crucial para a igreja. A igreja tem que se atentar para essa verdade, tem que compreender verdades absolutas da palavra de Deus. Como que será a segunda vinda de Cristo? Como que será a concretização da promessa do arrebatamento da igreja? Cristo virá como um ladrão que vem à noite. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Diz a Bíblia que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Será de repente, em um piscar de, pode ser melhor, em um piscar de olhos, Cristo vai arrebatar a sua igreja. E a igreja, que somos nós, encontraremos com Cristo nos ares, encontraremos com Cristo nas nuvens, e Ele levará a sua igreja para a Santa Jerusalém. A Santa Jerusalém é o terceiro céu. É um lugar que teremos galardão, herança, companheiros, árvore da vida, que teremos tesouros. Agora, veja comigo algo. Existem circunstâncias que nos falam sobre o arrebatamento. Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39, fala sobre o momento que antecedeu o dilúvio, o juízo, a destruição da terra. O momento que o juízo de Deus se manifestou sobre todos. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. São essas circunstâncias que a gente hoje vê, que a gente hoje está presenciando diante dos nossos olhos. Um tempo de relativismo, sim ou não? Tudo hoje em dia é relativo, é ou não é, gente? Em um tempo da hipergraça, uma graça barata, vazia e sem Deus. Em um tempo de uma terrível inversão de valores, em todos os lugares que a gente entra, a gente presencia as mesmas cenas, os mesmos acontecimentos. E nós sabemos que Cristo e a sua palavra é a nossa âncora, é a nossa rocha, é o nosso porto seguro. E a gente, como igreja de Jesus, firma a nossa fé nessa verdade absoluta: Jesus e a sua palavra. Quantos amam Jesus? Quantos amam a palavra de Jesus? É por isso que a Bíblia, que a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É a verdade que a gente carrega em nossos corações, cravada em nossos corações. Veja isso. A palavra nos ensina que ninguém sabe. Ninguém sabe quando isso vai acontecer, nem mesmo os anjos do céu. Não tem nenhum anjo do céu que sabe o momento que Cristo voltará, quando a trombeta vai soar. Diz a Bíblia que somente o Pai, somente Deus, somente o nosso Pai celestial sabe o momento que vai acontecer, que vai se cumprir essa promessa, a promessa do arrebatamento. É fato, Cristo voltará. Existem mais de 300 menções proféticas sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo na palavra de Deus. É uma verdade. João 14:3 diz: quando eu for, voltarei e vos receberei. Apocalipse 3:11 diz: venho sem demora. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. 2 Pedro 3:10 diz que virá
entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. É fato, ele voltará. Quantos esperam, quantos aguardam ansiosamente por essa volta? Mas por que Cristo voltará, bispo? Cristo voltará para julgar as nações. Mateus 25, 31. Ele julgará os ímpios. Ele julgará os cristãos, nominalmente. Ele julgará as forças espirituais do mal, a falsa religião, o anticristo, o diabo. Ele julgará a igreja. Ele julgará a todos. A verdade é que o inferno, ele não foi criado para mim, não foi criado para você, não foi criado para nenhum de nós. Diz a Bíblia que o inferno foi criado para o diabo, para o anticristo, para a besta, para os seus demônios, para os seus seguidores. Tem gente que acha que o inferno vai ser um lugar que o diabo vai reinar. Já viram isso? Alguém falando isso? Alguns pensam que no inferno o diabo vai reinar em um trono, com um tridente na mão, chicoteando o povo. Não, isso não tem na Bíblia em nenhum lugar. Diz a Bíblia que o inferno é um lugar de tormento para o diabo. É um lugar de tormento para os demônios. O diabo e os demônios e os seus seguidores serão lançados no inferno. É por isso que o inferno não foi inaugurado ainda. Ele ainda será inaugurado e será inaugurado para esse fim, para esse propósito. É por isso que diz a Bíblia que os demônios, o diabo, principados, potestades, hostes da maldade, príncipe das trevas, estão aqui, em regiões espirituais. Eles andam pela terra, atormentando os filhos de Deus. Ele tem propósitos: impedir que Deus seja glorificado, impedir que você seja completamente transformado, fazer das pessoas miseráveis, o mais miseráveis quanto possível nessa vida. Existe algo importante que a igreja tem que absorver nesses dias. A igreja tem que compreender nesses dias. A igreja tem que se posicionar nessa verdade, que a vinda de Jesus Cristo será para a igreja momento de gozo, sim ou não? De alegria sem fim, sim ou não? Mas também será momento de dor, de choro, de lágrimas e de sofrimento. Pois a porta da graça se fecha e a da justiça então se abre. É uma verdade que a palavra nos ensina. É uma verdade que a palavra de Deus descreve para nós. O arrebatamento será um momento de alegria para os salvos, mas será um momento de perturbação e sofrimento para os perdidos sem Deus. A gente vai se deleitar no Senhor, e Ele vai dizer: deixe-me ver as tuas mãos, e vamos mostrar as nossas mãos para Ele. Mas para aqueles que viveram sem Deus, viveram com a mente cauterizada, com a iniquidade, com os prazeres dessa vida, será de sofrimento e dor. É por isso que a gente tem nessa vida uma oportunidade. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Aquilo que é feito agora, nessa vida, vai traduzir, vai refletir toda a nossa eternidade. Como Cristo voltará, bispo? Cristo voltará pessoalmente e fisicamente. Atos 1:9. Voltará visivelmente. Apocalipse 1:7, Mateus 26, versículo de número 64. Ele voltará repetidamente. 1 Coríntios 15:52. Ele voltará gloriosamente. Mateus capítulo 25, versículo 31. É uma verdade que a palavra do Senhor nos ensina. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. E logo depois daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Cristo virá para a igreja, e Cristo virá com a igreja. Cristo virá para a igreja, vamos se encontrar com Ele nas nuvens, mas depois, Ele virá com a sua igreja nessa terra, e aí, o pau vai quebrar.
Dá para imaginar como o Senhor te vê, como Ele nos enxerga. Um exército militante, a igreja de vencedores, de homens e mulheres, são guerreiros no Senhor. Você entende que a palavra do Senhor nos diz que existe um decreto para o diabo, um decreto para os seus demônios. É por isso que sempre vamos partir deste ponto. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus.